Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? A Pro aqui iniciando novamente uma videoaula aí, conteúdos de história hoje. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, falando hoje sobre a questão do Brasil republicano. Então, na nossa aula passada, a gente estudou o que é ser um cidadão, né? Quais são os benefícios e quais são os nossos deveres mediante uma sociedade. E hoje a gente vai analisar aí a criação desta república. A gente sabe que o nosso país, o Brasil, passou muito tempo sendo governado em um regime de monarquia, onde o poder passava de pai para filho, é chamado aí um poder hereditário. Então não havia eleições, não havia a opinião pública nas decisões do nosso país, porque existia um poder centralizado na figura do imperador. Isso mudou a partir do momento em que Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República no nosso país. Então, a partir desse dia, a monarquia estaria extinta e a república passaria a governar, né? Passaria a ser o regime de governo do nosso país. Atualmente, hoje, no ano de 2020, nós ainda estamos nesse regime, no regime de república. Mas a Pro vai trazer aí para vocês quais foram os benefícios para a sociedade da implementação desse novo regime, a república. Será que no primeiro momento já houve aí todos os direitos e os deveres que um cidadão precisa ter? Será que ele já foi encarado como integrante desse novo país? Então vamos descobrir isso aqui. Aí eu tô trazendo para vocês o símbolo maior aí do nosso país, que é a República Federativa do Brasil. Podemos ver aí no símbolo que embaixo está escrito 15 de novembro de 1889, justamente a data da proclamação da República, a criação desse novo regime de governo. Em 1889, a República foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova Constituição foi escrita e em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. A gente sabe que lá no período imperial existia aí uma monarquia parlamentarista, que significa que existia o poder executivo, existia o poder legislativo, mas existia um poder maior chamado de poder moderador, que era exercido pelo imperador, e que ele realmente é quem tomava as decisões. Porque se o legislativo e o executivo fizessem leis que o imperador achava que não ia beneficiá-lo, ele terminantemente vetava e essas leis não eram aplicadas. Isso aconteceu com a Constituição que eles fizeram e o imperador vetou. Ela não teve validade naquele período. Depois da proclamação, a gente fez uma nova Constituição em 1891 e a maioria das coisas que imperava, né, que as coisas que valiam no período imperial, deixaram de ter validade. Novas leis ampliaram direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário, de acordo com a renda, e estendendo a todos os homens maiores de 18 anos. Mas mulheres, indígenas, analfabetos ficaram de fora e ainda os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições. Então, gente, nessa nossa Constituição de 1891, houve alguns direitos que a gente ampliou. Tipo, no tempo do governo imperial existia aí o voto censitário, que era que de acordo com a renda, quem tinha dinheiro votava, quem não tinha, não votava. Isso foi abolido. Todos os homens que fossem maiores de 18 anos, independente de ter dinheiro ou não, poderiam votar. Mas, nessa Constituição ainda de 1891, nenhuma mulher, nenhum indígena, nenhuma pessoa que não soubesse ler poderia ficar votando. E ainda, como aqui é Brasil, né, os fazendeiros, as pessoas que tinham poder, que antes mandavam nos votos, continuaram mandando. Por quê? Porque eles encontraram uma forma de dominar o voto das pessoas que trabalhavam para eles.
Então vamos aí descobrir como foi que isso aconteceu. Então percebam que no início da nossa república ela já começou errada, né? Ela já começou como não deveria ser, quando uma pessoa centralizava o poder mediante as outras que não tinha dinheiro, que não tinha poder aquisitivo. Aí vocês têm a figura de Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente do regime republicano. O voto não era secreto. Portanto, o trabalhador era obrigado a escolher o candidato indicado pelo seu patrão. Para isso, ele recebia um pagamento, como alimentos ou transporte até o local da votação. Então percebam aí. Como não tinha essa questão de ser secreto, as pessoas, os fazendeiros que tinham aí seus empregados, já sabiam, na verdade eles determinavam em quem o seu empregado deveria votar. Então, ele levava o empregado ao lugar da votação e pagava por esse voto com alimentos. Então, percebam que esse direito que foi estabelecido na Constituição de 1891 era um direito entre aspas, porque a pessoa não poderia escolher quem queria votar. Ela votava em quem era determinado. Então a lei só imperava lá no papel, mas na prática a gente continuava fazendo a mesma coisa lá do período imperial, determinando em quem o outro deveria votar. Esse tipo de eleição existiu nos primeiros 30 anos do século XX. Foi chamado de eleição de cabresto, ou voto de cabrestos. O conjunto dos eleitores manipulados pelos fazendeiros, que eram chamados de coronéis, eram denominados curral eleitoral, lembrando um rebanho de gado. Era como se aquelas pessoas que trabalhassem para aqueles fazendeiros fossem propriedades deles. Eles que determinavam quem vencia a eleição, porque quem conseguia o apoio de mais coronéis teria muito mais votos, porque essas pessoas, esses donos de fazendas, eles determinavam em quem os seus empregados iam votar. Então, a pessoa que se candidatava a presidente do nosso país só precisava convencer os coronéis e não os eleitores, porque os eleitores votavam em quem eram determinados a votar. Outro problema que aumentava a desigualdade social no Brasil republicano foi a questão dos ex-escravos. Após muita resistência e muitas ações dos abolicionistas, isto é, as pessoas que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Então a gente sabe lá que em 1888, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea que extinguia terminantemente a escravidão no nosso país. Isto daí, né, a assinatura da Lei Áurea foi um dos motivos que levou o declínio de Dom Pedro II, porque os fazendeiros não ficaram felizes com a perda dos seus escravos e com a não indenização por parte do imperador. Então eles simplesmente perderam a mão de obra escrava, não receberam nada em troca disso. A gente sabe que eles compravam os escravos, eles investiam naqueles escravos, perderam todo o investimento, o imperador não fez aí nenhum tipo de ressarcimento, e isso fez com que esses fazendeiros apoiassem os militares, e aí o declínio de Dom Pedro foi a consequência de tudo isso. Só que quando esses escravos receberam a abolição, né, a carta deles de alforria, o governo não pensou em nenhum momento o que ia se fazer com essa demanda. Agora a gente tinha muitas pessoas nessa sociedade sem trabalho, e ninguém pensou aí o que fazer com ela, como que elas iam sobreviver após a retirada deles dessas fazendas. O governo e os fazendeiros não se preocuparam com o destino dessas pessoas, não lhes deram terra, nem moradia e também não havia emprego disponível, pois nessa época já estava chegando os imigrantes estrangeiros que eram contratados para a lavoura. Então, as pessoas preferiram pagar aos imigrantes que vinham de outros países, mas não quiseram a mão de obra escrava, onde eles teriam que pagar por ela. E aí a gente começou com a desigualdade social do nosso país
mais ainda nesse período. As pessoas foram postas para fora das fazendas, não tinha casa, não tinha terra e muito menos condições de se manter, porque também não havia emprego para elas. Inúmeras rebeliões continuaram ocorrendo no país, no campo e no centro urbano, por motivos específicos, mas revelando a insatisfação contra as regras de uma sociedade que excluía milhares de estrangeiros, brasileiros, afrodescendentes, indígenas, mulheres e trabalhadores de baixa renda. Então, gente, lá no início da nossa república, a coisa já começou errada e eu ouso dizer a vocês que ela continua do mesmo jeito. Só mascarando aí, vamos dizer assim, maquiando uma falsa república, porque o Brasil ainda continua excluindo todas essas camadas. A gente ainda exclui, mesmo a mulher podendo votar, nós ainda somos excluídas. Os indígenas ainda não têm vez. O nosso presidente maravilhoso acabou de soltar uma das pérolas deles, dizendo assim que índio também era brasileiro. Eu nunca penso como foi que ele achou que índio não era, né? Porque se há um brasileiro legítimo nessa terra é os indígenas, que era dono de tudo isso aqui quando os portugueses chegaram. Os afrodescendentes, né, as pessoas que são negras ainda não possuem nenhum tipo de política pública pensando nela. A discriminação ainda é muito aí na cara. A gente só finge que não é um país preconceituoso. E as pessoas de baixa renda continuam morrendo de fome enquanto o poder ainda é centralizado na mão de poucos. No dia 24 de fevereiro, é atualmente uma data comemorativa muito importante, é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Foi nesta data que, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que as mulheres passaram ao poder escolhendo democraticamente seus governantes. Então, houve aí uma conquista significativa por parte do poder feminino. No dia 24 de fevereiro do ano de 1932, nós conseguimos o direito de votar. Mas eu acho que o que não mudou na cabeça de ninguém, do brasileiro, foi como votar. A gente ainda não vota de forma efetiva, nós ainda trocamos nosso voto por qualquer coisa. Então é como se a gente estivesse aí no início da República e não prestasse atenção que é o nosso voto que pode fazer a mudança verdadeiramente da nossa república, do nosso país. Então a cabeça do brasileiro, ela passou muito tempo sendo condicionada a pensar dessa forma, em votar em troca de alguma coisa, em votar em quem o outro mandar, e a gente às vezes nem lembra em quem votou na eleição passada. A minha pergunta para vocês é: ser cidadão ainda na República de 2020 é praticamente ser um cidadão da República de 1889, né? Quando a gente iniciou tudo isso. A gente ainda conseguimos conquistas realmente, não podemos dizer que não, mas a gente ainda precisa mudar muito nossa forma de pensar para conseguir muito mais conquistas. A gente só vai conseguir quando a gente conseguir pensar diferente. E aí é onde eu aposto em vocês, futuro de tudo isso. Para a gente culminar aí com o nosso conteúdo sobre esse tópico importantíssimo, vamos fazer nossa atividade da página 351 e 352 do livro de História. Então vamos ficar por aqui, gente. Beijo e até a próxima aula.